O Senhor confiou em seu coração algo. Confirma, Senhor, os nossos passos através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, irmãos. De pé, como estamos, abra sua Bíblia comigo. Filipenses capítulo 2. Glória a Deus. Filipenses 2. Enquanto você acha, quero externar a Deus a minha gratidão por essa oportunidade, agradecer a liderança dos varões pela confiança, agradecer ao meu pastor que tem nos apoiado no nosso ministério, agradecer também a vida da minha esposa, da minha filha, que tem também nos acompanhado onde o Senhor tem nos colocado pela misericórdia dele. Eu sei que nessa noite tinha pessoas mais capacitadas do que eu, mais preparadas do que eu, mas o Senhor aprove, pela misericórdia dele, a nos dar essa oportunidade. E eu já estou há mais de uma semana sem dormir direito, porque o Espírito Santo de Deus vem me incomodando, uma palavra poderosa. E eu quero nessa noite pedir a atenção de vocês nessa palavra, que Deus venha falar poderosamente na nossa alma, no nosso coração. Parabéns a todos os varões, vocês estão lindos, príncipes de Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor possa continuar abençoando este grupo poderosamente, fortalecendo na obra para ganhar almas para o reino do Senhor. Amém? A união do grupo é muito importante para o crescimento da obra. Então, você que faz parte de um grupo, une-se a ele, agarre com suas mãos forte, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e tudo seja para a honra e a glória do Senhor. Amém? Filipenses capítulo 2, glória a Deus. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então complete minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando junto à mesma forma de pensar, em um só propósito. Não seja egoísta, nem tente impressionar ninguém. Seja humildes e considere os outros mais importantes que vocês. Não procure apenas os próprios interesses, mas procure também com interesses alheios. Tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Verso 9. Por isso Deus o elevou ao lugar mais alto, honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para ao que o nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Tome seus assentos. Glória. Quando lemos a Bíblia Sagrada, nós vemos dois períodos em que essa escritura demorou cerca de 1600 anos para ser escrita. Vivemos dentro dela separada em dois tempos, o Antigo e o Novo Testamento. Um livro não aniquila o outro, é o complemento da escritura da palavra do Senhor.
Mas quando iniciamos o Novo Testamento, os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vêm nos relatando o nascimento de Jesus, o crescimento, o discipulado de Jesus, e vem também trazendo a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Quando agora Jesus é morto, crucificado, ao terceiro dia ele ressuscita, e a Bíblia vem dizendo que os discípulos estavam trancados, fechados, com medo, porque a oposição contrária à palavra, ao crescimento da obra, estava tão grande que os discípulos estavam espantados. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo com as portas trancadas, Jesus se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco. Quando agora Jesus então ali estava no meio deles, Jesus então começa a dar as instruções para ele. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, onde o evangelista Lucas vem nos escrevendo, ele vem trazendo Jesus, dando instruções para os discípulos: permanecei em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Mas ser revestido de poder tinha que ter uma sequência, não era somente ser cheio de poder do Espírito Santo e continuar da mesma forma. A Bíblia vai dizer que então, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, onde estavam todos reunidos, 120 homens, acreditando e confiando em uma promessa feita pelo Senhor, no livro de Joel, capítulo 2, no verso 8, aonde vem dizendo que o Espírito Santo do Senhor desceria sobre a casa, encheria homens e mulheres e renovaria sonhos, projetos e vidas diante do Espírito Santo. Quando vemos a Bíblia dizer que então agora, reunidos esses homens, de repente eles escutam um som como de um vento veemente e impetuoso, que toma e enche toda a casa, e são vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. A Bíblia vai dizer que quem estava de fora começava a acusar os discípulos, dizendo que eles estavam embriagados, porque jamais tinha visto aquilo acontecer sobre a vida de alguém. Mas Pedro, levantando com autoridade e ousadia, usado pelo Espírito Santo através da palavra do Senhor, ele começa a anunciar o Cristo que morreu e ressuscitou para a salvação do pecado daquele povo. A Bíblia vai dizer que quase 3.000 almas são agora salvas através da ministração e da pregação de Pedro, aleluia, cheio do Espírito Santo. Mas a Bíblia vai dizer que então agora Pedro, pregando a palavra com ousadia e autoridade, levanta-se opositores para confrontar contra Pedro. Vemos que a Bíblia vai dizer que então agora os discípulos estão pregando com autoridade e ousadia, e muitos que não acreditavam e não confiavam, aleluia, estavam levantando contra os discípulos. Mas a palavra do Senhor vem dizendo que eles não temiam, cada vez mais que se levantava, mas eles pregavam com autoridade, com ousadia do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer, aleluia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, aleluia, vai contar uma história de quando agora Pedro agora prega com autoridade e ousadia do Espírito Santo, e aqueles que eram ali, escutavam a palavra, eles eram curados. Muitos que não podiam chegar, aleluia, na presença de Pedro, a Bíblia vai dizer que era trazido coxos, paralíticos, doentes, trazido e colocado em macas, aleluia, para que ao menos a sombra de Pedro passasse, aleluia, sobre ele. E a Bíblia vai ser bem clara e dizer que todos ali que eram cobertos pela sombra de Pedro era curado e era são em perfeita condição. O homem e a mulher, aleluia, cheio do Espírito Santo, Deus chama para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Deus convida, aleluia, a igreja do planetário nessa noite. Estou pronto, preparado para derramar do meu Espírito sobre toda a sua carne, e milagres, sinais, prodígios e maravilhas vão acontecer através
através da tua vida, porque Deus te chamou, Deus te escolheu, e a promessa ainda. A Bíblia vai dizer que então Pedro, pregando com ousadia e autoridade, não podiam agora dar conta do crescimento da obra do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Atos, capítulo 7, que então agora eles têm a necessidade de levantar obreiros para a casa do Senhor, homens cheios do Espírito Santo, homens com boa conduta diante do Senhor para fazer a obra. Não era qualquer tipo de homem não, pastor Renato, não era qualquer tipo de homem que dá desculpa por qualquer coisinha, aleluia. Deus chama homens que têm compromisso com a verdade, homem que é sincero na palavra, homem que tem bom testemunho, homem que honra o ministério que serve, homem que honra, aleluia, o pastor da casa, homem que tem compromisso na palavra e cheio do Espírito Santo. Deus não deixou chamar qualquer um. Aleluia. Deus, aleluia, preparou homens cheios do Espírito Santo. E por que é que nos tempos de hoje muitos estão levando a obra do Senhor de qualquer jeito e de qualquer maneira, aleluia? Muitos estão levando a obra, aleluia, conforme o seu querer, conforme o seu andar. Mas se você não obedecer aqui na terra do teu pastor, jamais você vai entrar e herdar o reino do céu, porque Deus ainda vela pela primícia, Deus ainda vela pela liderança. Está uma bagunça aí para fora, aqui não, só fora. Está uma bagunça para fora. É casa, se casa, separa. Quer abrir ministério, quer louvar, escândalos, quer fazer a obra, e o Deus lá de cima está errado, não está aprovado. Me prova na palavra, aleluia, aonde Deus está no meio da rebelião, aonde está no meio da fornicação, aonde Deus está no meio do adultério. Jamais Deus vai usar. Você pode tentar enganar o homem, você pode tentar enganar a sua liderança, você pode tentar enganar o homem da terra, mas Deus você não engana. Obreiros, homens, varões, servos do Senhor, preste atenção. Deus ainda zela por uma igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Deus ainda zela por homens e mulheres que têm compromisso com a verdade. Pode até enganar, mas aquele dia o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não te conheço, praticador de iniquidade. O Senhor não promoveu qualquer um para fazer a obra. O Senhor promoveu homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Talvez não é a mensagem que você queria hoje, mas se a palavra não nos confrontar, irmão, eu estou mais de uma semana sem dormir direito. Mas hoje você vai sair daqui, aleluia, adornado pela palavra, porque o Senhor falou comigo nessa noite e disse: eu vou tratar no meio da igreja. A verdade dói, mas ela sempre prevalece. Eu contei para os jovens hoje, quando eles estavam dando aula, um conhecido engravidou uma moça, casou-se com ela, nasceu a criança, morando de favor na casa do seu sogro. Agora levanta-se a sua mulher contra a mãe dele, dentro da casa.
começa a gerar contenda dentro da casa. Aí ele vem perguntar para mim, né? Irmão, eu estou preparado. Irmão, eu me preparei. Pela misericórdia do Senhor. O que eu faço? Eu disse: primeiro, você está morando de favor lá dentro. Então tu tem que respeitar as normas. Você e sua mulher não tem nada para falar. De quem que é a casa? É dos meus pais. Então não tem que falar nada. E o que eu faço? Largo dela, mando ela embora. Eu falei: por que você não pensou antes de casar e ter um filho? Agora tu vai virar homem. Aluga uma casa, pega sua mulher, teu filho, se vira, vai lutar. E mandou uma mensagem quarta-feira: não vou trabalhar hoje, estou ruim. Falei: amém. Quinta-feira chegou: você me empresta um carro fim de semana? Falei: para que você quer o carro? Achei que ia abandonar, sair da casa. Eu aluguei uma casa, vou mudar com a minha esposa e com meu filho. Irmão, falei: agora tu está virando homem, rapaz, tu está subindo a tua família. Deus não chamou covarde, aleluia. Deus chamou homem de responsabilidade para fazer a obra. A Bíblia vem dizendo que agora, dentre deles, Estevão se destaca. E quem se destaca sempre leva afronta. A Bíblia vai dizer que Estevão tinha uma sabedoria tremenda, irmão, na palavra. Ninguém poderia ali combater Estevão com a grande sabedoria que tinha. E vemos a Bíblia dizer que agora Estevão, aleluia, cheio do Espírito Santo, os opositores agora se levantam contra a vida de Estevão. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Estevão agora, ele com o semblante como um anjo, é arrastado para fora da cidade e é apedrejado. Mas a Bíblia vai dizer, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos 57 a 58, se não me falha a memória, que quando agora, aleluia, é arrastado o Estevão, ele gritava a palavra do Senhor, ele glorificava Allah, e os outros tapavam o ouvido e arrebentavam unanimemente contra Estevão, e expulsando para fora da cidade, apedrejavam. E as testemunhas repuseram a sua veste aos pés de um jovem chamado Saulo. E agora eu começo a pregar. A Bíblia vem dizendo que a morte de Estevão, ela se conspira no meio dos judeus. E vemos as escrituras sagradas nos falar que quando agora essas vestes se caem sobre o pé de um jovem chamado Saulo, aquele homem que tinha a autoridade, a ousadia de entrar num templo como se fosse um culto como hoje, arrastar as mulheres pelos cabelos, homens levar presos, chicotear, levar arrastado em praça pública e levar preso. A Bíblia diz que este homem tinha uma fúria, criado na lei de Gamaliel, aos pés de Gamaliel, não acreditando na ressurreição do nosso Jesus Cristo. Mas a Bíblia vem dizendo que agora ele ainda, na ânsia da morte, da perseguição contra os discípulos do Senhor, ele pede carta para ir a Damasco, para prender ali alguns cristãos que serviam e adoravam o nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que no meio do caminho, uma grande luz tem um encontro com este homem por nome de Saulo. A história vai nos dizer que no momento em que Saulo estava no meio do caminho, a luz então vem sobre ele. Alguns dizem que ele cai do cavalo, mas a Bíblia não relata sobre cavalo, mas diz que ele se prostra ao chão, aleluia, ele se cai ao chão, não podendo ali se conter com aquela luz tão forte que iluminava a sua vida. E quando eu li este versículo, o Espírito Santo do Senhor me levou até o livro de Gênesis, quando o texto vem dizendo que a treva havia sobre a face do abismo e não havia nada, havia somente escuridão, e o Senhor toca a mão na geral do mundo e diz: haja luz, e
vida do ser humano. E eu lendo este versículo, o Espírito Santo falou comigo. Eu tive que acender a geral também de Saulo, para ter um encontro com ele, aleluia, no meio do caminho de Damasco. Não importa onde você está, se você está vivendo numa escuridão, hoje eu venho dizer para você: a luz chegou para brilhar na tua vida, e Deus vai começar uma obra sobre a tua vida. Aquele encontro agora, aleluia, da luz com o sal. A palavra do Senhor nos fala que ele ficou cego e não conseguia ver e enxergar, conduzido por aqueles que estavam junto com ele, que não viam nada, mas ele ouviu a voz daquele Jesus, o nome sobre todo nome. E diz para ele: Saulo, por que me persegues? Saulo, por que me persegues? E a Bíblia diz que ele é conduzido no endereço que o Senhor deu, a rua chamada direita. Quando ele entra naquela rua, Deus usa um profeta por nome de Ananias, fala com Ananias e diz: vá à rua chamada direita, que está lá um homem por nome de Saulo, orando, aleluia, ele está orando. A Bíblia diz que então Ananias diz: mas Senhor, muito eu tenho ouvido falar deste homem, da fúria dele contra os cristãos, muito eu tenho ouvido falar que ele pode matar, pode prender, pode açoitar. Mas o Senhor olha para Ananias e diz: Ananias, quem conhece o homem sou eu, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido do Senhor. Quem era eu, quem era você nos tempos de antigamente, aonde o Senhor nos encontrou, aleluia. Muitos estavam perdidos no tráfico, na droga, na bebida, na prostituição, e o Senhor disse: mas quem eram estes varões para estar aí? E o Senhor vem dizendo: eles são escolhidos, eles são escolhidos do Senhor. A Bíblia vai dizer que então agora Saulo recebe a oração de Ananias, e as escamas, o texto diz que as escamas que tapava a visão, ela cai. A visão, aleluia, de Saulo, ela retorna, mas agora ela retorna com uma visão diferente, aleluia. Que as escamas dos olhos venham cair nessa noite, aleluia. Todo o empecilho venha cair por terra nessa noite. Que a nossa visão seja uma visão de união e não de contenda. Que a nossa visão seja uma união de crescimento. Que a nossa visão venha a ser uma união para somar diante do Senhor, aleluia. Quando caem as escamas dos olhos, a Bíblia vai dizer que na mesma hora ele é cheio do Espírito Santo. Dentre os 27 livros da Bíblia do Novo Testamento, 13 deles Paulo escreve. Olha a mudança para quem não tinha crédito nenhum perante a humanidade, a população, e Deus agora dando sabedoria, visão, graça para servir o nome do Todo-Poderoso. Aonde agora nós estamos até os dias de hoje pregando a mensagem de Paulo para a igreja do Senhor, aleluia. Paulo passou por muitas perseguições e muitas prisões, algumas delas, aleluia, ele teve a prisão domiciliar, outras foi trancado, mas Paulo jamais negou a sua fé. Paulo jamais negou o chamado do Senhor sobre a tua vida, aleluia. Quando vemos Paulo escrever a sua carta a Timóteo, Paulo na primeira
primeira carta vem dizendo, dando um ensinamento para a igreja, a doutrina para a igreja, mas vemos que os opositores se levantaram novamente. Mas Paulo escreve a segunda carta dizendo: não temas, aleluia, Timóteo, porque o Senhor não te chamou com espírito de covardia. Continua, aleluia, pregando a verdade, continua falando a verdade, doa quem doer, a palavra tem que ser pregada na verdade, aleluia. Deus não te deu espírito de covardia, varão. Deus não te deu espírito de covardia, varoa. Deus te chamou para uma obra grande, e Deus conta com você, aleluia. Deus conta com a tua vida, Deus conta com a tua casa, Deus conta com o teu ministério. Então levante a tua cabeça, aleluia, e pregue a palavra do Senhor. Paulo escreve a carta aos Filipenses, ensina a importância da alegria em Cristo, mesmo em meio ao sofrimento, manter-se sempre humilde, na união da fé e na perseverança. Perseverar diante do Senhor é muito importante. Estar perseverante na presença do Senhor, estar todos os dias diante da presença do Senhor, não é só no congresso, é todos os dias, porque Deus não chamou o homem covarde, Deus chamou o homem de posição. É bom pregar para varão que não tem que alisar, né? Só deixa a lenha, o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Então Deus não chamou vocês, homem, para ficar covardado. Deus chamou vocês para ter compromisso com o Senhor. Aleluia. Deus chamou vocês para fazer a obra do Senhor, para perseverar, para ser humilde e ter união na fé diante do Senhor Jesus. Aleluia. Carta de Paulo aos Filipenses, o Senhor vem dizendo que quando aquele povo recebe essa carta, os de Filipos, Paulo tem a certeza da igreja que ele plantou lá, da igreja que está sendo agora provedora de Paulo na situação financeira, e quando Paulo estava aprisionado, a igreja de Filipos envia recursos para Paulo ter o básico na prisão. E Paulo vem escrevendo na sua saudação: tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês irá cumprir até o dia em que Cristo Jesus voltar. Eu tenho a certeza, aleluia, que aquele que começou a boa obra sobre você, aleluia, ele vai aperfeiçoar até o arrebatamento da igreja. Então continua firmado na palavra, continua firme na palavra, que Deus ele vai aperfeiçoar até o arrebatamento da igreja. Capítulo 2: há alguma motivação de estar em Cristo? É uma pergunta para nós. E aí, tem alguma motivação para estar em Cristo? Só de estarmos aqui já é motivo de adorar a Ele e agradecer. Só de podermos entrar por essas portas, evangelista Robson, e adorar o nome dele já é motivo, aleluia, de exaltar e glorificar o nome do Senhor. Há alguma consolação que vem do amor? Aleluia. O Senhor Deus, Ele é o próprio amor, e o amor dele nos salvou. Aonde aquela cruz que não era dele, e o povo ali sendo agora conspirado, gritava: solta Barrabás e prende Jesus. Quanto mais ali o povo, aleluia, perguntava: o que vocês querem? E eles gritavam: solta Barrabás e crucifica Jesus. Aquela cruz que não era dele, aleluia, que carregava dentro os nossos pecados, aleluia, ele carregou, aleluia, o caminho do Gólgota e foi crucificado
nossa vida. Essa é a motivação melhor que Gênesis, Apocalipse, a mensagem da cruz tem que ainda fazer efeito dentro da igreja. A mensagem da cruz, da salvação. Estamos reunidos, aleluia, adorando ao nome do Senhor pela nossa salvação. As demais coisas o Senhor há de acrescentar. Olha o que o texto vem dizendo: não seja egoísta, versículo 3, nem tente impressionar ninguém, seja humilde e considere os outros mais importantes que você. Não procure apenas os seus próprios interesses, mas preocupe-se também com os interesses alheios, dos outros. Como é que estamos na conduta do Senhor? O Senhor vem dizendo aí que está se preocupando com o seu próprio umbigo? Como é que tu está levando a obra do Senhor? Está levando para que o nome do Senhor venha a ser glorificado com o interesse alheio de salvar a vida de alguém? Do teu testemunho, do testemunho da sua pregação, do seu viver, do seu cultuar ao Senhor? Meus irmãos que escolheram o tema, tem a mesma atitude demonstrada por Cristo. A mesma atitude demonstrada por Cristo. Quando você for fazer algo, pergunte ao Espírito Santo: será que Cristo vai se agradar disso? Isso é para a honra e a glória do nome de Cristo. Eu estou servindo a Deus verdadeiramente para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo? Ou é para a minha própria honra? Ou é para me engrandecer, para me amostrar? Nem Jesus quis se amostrar, quis se aparecer. Ele se humilhou, se esvaziou de si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio de forma humana, humilhou-se, foi obediente até a morte de cruz. Jesus, ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. E por que é que nós desobedecemos a ordem de Deus? Por que é que estamos fazendo de qualquer maneira a obra do Senhor? Nem Jesus, que veio como homem, ele teve a audácia de se exaltar. Em todas as orações ele glorificava ao Pai e dizia: Pai, aleluia, que seja, aleluia, a tua vontade, para a glória do teu nome e não a minha. Quando nós entendermos isso, que tudo é para a honra e a glória do Senhor, os nossos cultos vão começar a ser diferentes. Quando eu estava me arrumando hoje, o Espírito Santo de Deus falou comigo: nossa, por que tanto? E eu disse: não, pera lá, hoje eu vou pregar. Irmão, não adianta nada. Paulo por 3 vezes orou para que o Senhor arrancasse o espinho da carne, mas Deus não permitiu. E a palavra do Senhor veio para ele dizendo: Paulo, a minha graça te basta. Mas eu estou fraco. Aí o Senhor vem dizendo: Paulo, o meu poder ele se aperfeiçoa, Paulo. É no momento em que você está fraco, no momento em que você se humilha. Quando as suas forças se acabam, o Senhor se apresenta, aleluia. Não queira, aleluia, lutar com suas forças batalhas que não é tua, aleluia. Se humilhe perante ao Senhor, que o próprio Deus se colocará de pé no trono e entregará a vitória para a tua vida, porque o Senhor vem dizendo nessa noite: a minha graça te alcançou, a minha graça te alcançou. Por causa da humilhação humana de Jesus, a obediência
obediência até a morte de cruz. Verso 9: por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e embaixo da terra. O nome de Jesus, ele tem poder. O nome de Jesus que nos salvou, ele tem poder. O nome de Jesus ainda tem poder em nosso tempo. O médico pode estar dando diagnóstico que é somente um milagre, mas quem dá a última palavra ainda é o nome que está acima de todo nome, aleluia. O juiz pode até ter assinado, mas quem dá o último decreto ainda é Jesus. O homem pode até, aleluia, ter olhado para a tua casa e dito, aí não vai sair nada, mas quem dá, aleluia, a última palavra é Jesus de Nazaré. O que, aleluia, Jesus carregou sobre aquela cruz, que humilhou, foi humilhado, cuspido, chicoteado. Nós pensamos, imaginamos, mas não é comparável com o sofrimento de Jesus naquela cruz. E hoje, para que isso acontecesse, Ele nos deixou um nome que é sobre todos os nomes. O nome que ainda você ora pelo enfermo e diz, no nome de Jesus, sai. Aonde você entra dentro de uma casa, está o casamento, está tudo perdido, tudo bagunçado, você ora no nome de Jesus e Deus restaura. Aonde você entra em lugares, aleluia, que o sistema está tomando conta, você entra e ora no nome de Jesus, já começa o barulho a acontecer, aleluia. Aonde você entra no teu comércio, no teu trabalho, e tudo está indo de mal a pior, e você entra e diz no nome de Jesus, aleluia. No nome de Jesus, aonde tem poder no céu, na terra, embaixo da terra, e sobre este nome todo joelho, aleluia, se dobrará, se diz o Senhor. Esse nome ainda tem poder, aleluia, Jesus. Declare Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Se tudo está indo de mal a pior, entrega nas mãos de Jesus. Confia, tem esperança, aleluia. Seja humilde diante do Senhor, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Todas as coisas eu posso também por meio de Cristo, que nos amou, que nos fortalece, que nos dá força. Então continue nessa força, nessa perseverança. Não somente os varões, mas também toda a igreja, continue na perseverança do Evangelho. Paulo estava preso, sentenciado à morte, mas Paulo pregava ânimo para a igreja do Senhor. Paulo pregava, aleluia, alegria, aleluia, perseverança para aquele povo, mesmo estando sentenciado à morte. Paulo dizia, continue a obra que Deus começou sobre a tua vida, não pare essa obra, não deixa que o inimigo venha esfriar tua alma, não deixa que o inimigo venha esfriar, aleluia, a chamada de Deus na tua vida, mas continua perseverando. Nessa noite, olha, quero pedir para você fechar os seus olhos.